Imagine que há uma enorme bola quente escondida dentro da Terra. Ela está flutuando em um oceano de metal derretido. Esta bola também gira em seu eixo, mas se move mais rápido que o resto do nosso planeta. É assim que se parece o núcleo da Terra. A bola de metal sólido é o núcleo interno e tem 1.200 quilômetros de espessura. Essa é aproximadamente a distância entre Nova York e Chicago. E a coisa toda é feita de ferro quente e níquel. O núcleo externo é um oceano derretido. Para chegar à borda dele, você precisaria cavar um túnel na Terra com cerca de 5.950 quilômetros de comprimento. Mas dificilmente você iria querer ir até lá, porque é o ponto mais quente do planeta. A temperatura central é de 61 mil graus Celsius. Isso é mais alto do que a temperatura da superfície do Sol. Outra coisa incrível sobre este lugar: a gravidade no núcleo externo é 3 vezes mais forte do que a da superfície da Terra. Isso significa que se encontrássemos uma maneira de viver perto do núcleo e você atirasse uma pedra lá, ela cairia 3 vezes mais rápido do que o normal. Ela seria 3 vezes mais pesada. Você também se tornaria 3 vezes mais pesado. Isso não incomodaria nada, porque coisas muito piores aconteceriam. As condições de vida no núcleo seriam exatamente o oposto da vida na Estação Espacial Internacional. E seria muito mais difícil do que viver na superfície. Seria difícil para você até mesmo segurar um garfo na mão, por causa da sensação de peso. Almoçar seria um sério desafio. Você começaria a suar só em escrever com uma caneta no papel ou digitar em um computador. Mas se as pessoas conseguissem se acostumar com essas condições, elas se tornariam muito mais fortes. Os humanos aprenderam a usar o calor que vem de dentro da Terra como fonte de energia. Algumas empresas usam essa energia para aquecer água, o que gera vapor. Este vapor é usado para alimentar turbinas que produzem eletricidade. Se o núcleo esfriar e o calor desaparecer, esse tipo de eletricidade pode se tornar muito caro. Algumas partes da Terra poderiam ficar muito escuras, pois as pessoas poderiam voltar a usar velas e fogueiras para iluminar suas noites. E você também pode esquecer seu carro elétrico, porque carregá-lo seria muito caro. Telefones, computadores, a internet, todas essas coisas custariam muito mais. Mas essa seria, na verdade, a menor das nossas preocupações. Espere por isso. A rotação do núcleo quente cria o campo magnético da Terra. Este campo é como um escudo que nos protege do Sol e do espaço sideral. Se o escudo desaparecesse, a radiação solar e cósmica passaria pela atmosfera. O fornecimento de eletricidade ficaria gravemente instável. Micro-ondas, televisores, chaleiras, semáforos e computadores poderiam ser danificados. A tela do seu laptop ou telefone ligaria e desligaria aleatoriamente. Os vídeos poderiam congelar e as baterias poderiam acabar em 1 segundo. Os satélites parariam de funcionar, o que significa que não haveria mais nenhum sistema GPS para nos orientar. Diga adeus à navegação com o mapa do seu telefone. O equipamento de rádio também pararia de funcionar, então você não poderia fazer chamadas ou enviar mensagens. Mesmo agora, quando o nosso campo magnético está funcionando normalmente, as erupções solares ainda podem criar tempestades magnéticas que afetam os dispositivos eletrônicos e a saúde das pessoas. Algumas pessoas são sensíveis a essas tempestades e podem ter dores de cabeça muito fortes. Se o campo magnético desaparecesse completamente, todas as pessoas no planeta, juntamente com muitos animais, teriam enxaquecas muito dolorosas. Os cientistas teriam que inventar capacetes especiais para protegerem as pessoas da exposição às tempestades magnéticas. Se o núcleo esfriasse e você se perdesse na floresta, seria muito difícil encontrar o caminho de casa, mesmo com um equipamento simples. Sem o campo magnético criado pelo núcleo, a agulha da bússola não mostraria mais onde fica o norte, o sul, o leste e o oeste. Você veria os pássaros enlouquecendo no céu. Eles não saberiam em que direção voar no inverno, porque sul não existiria mais. Na verdade, os animais não seriam mais capazes de migrar. No céu, os dispositivos de localização em aviões parariam de funcionar. Isso significa que viagens aéreas não seriam mais possíveis, até que as pessoas encontrassem uma nova maneira de navegar. Mas ei, vamos ver o lado bom, pois aqui sempre buscamos o que há de mais incrível. Você não teria mais que ir ao Polo Norte para ver a aurora boreal. Auroras apareceriam no céu noturno em todos os lugares. Elas ocorrem devido a partículas solares carregadas, que correm para as linhas magnéticas que se estendem de norte a sul. Mas essas linhas desapareceriam se o núcleo da Terra esfriasse, e as partículas iluminariam o céu em todo o mundo.
Um núcleo congelado também significa que as placas tectônicas parariam de se mover. Não teríamos mais terremotos em nenhum lugar do mundo. Mas isso não é tão bom quanto parece. O movimento dessas placas cria falhas na superfície da Terra. Elas nos dão acesso a minerais importantes. Sem movimento, produzir combustível poderia se tornar muito mais difícil. O preço da gasolina subiria. A maioria das pessoas teria que parar de dirigir seus carros. Haveria muito mais bicicletas e cavalos nas estradas. Talvez algumas lhamas. Os vulcões também parariam de entrar em erupção. Se o núcleo esfria, o magma esfria. Pessoas que vivem perto de grandes vulcões ativos não precisariam mais se preocupar tanto. Mas haveria uma desvantagem nisso. Os vulcões contêm uma grande quantidade de substâncias minerais úteis. O solo ao redor dos vulcões é muito fértil, o que é muito bom para a agricultura. Portanto, mais pessoas agora teriam que comer alimentos criados artificialmente. Teríamos grandes problemas com o abastecimento de alimentos naturais. Só pessoas ricas poderiam pagar por aquele clássico sanduíche de tomate e pepino. Mas o pior seria a exposição a longo prazo à radiação, o que é muito ruim para a nossa saúde. Mais radiação significa que o risco de contrair doenças seria muito maior. As pessoas teriam que construir uma proteção especial para se proteger da radiação solar. Seria muito caro cobrir todo o planeta com essa tecnologia. Então, apenas criaríamos escudos separados para cada cidade. Imagine a visão de cada cidade coberta por uma enorme cúpula protetora. Nesse mundo radioativo, o trânsito entre as cidades só seria possível em transportes especiais fechados. As pessoas precisariam usar roupas de proteção. Você não poderia mais ir para o campo. As pessoas que quisessem morar em uma vila ou cidade pequena, sem muitos recursos, seriam forçadas a viver no subsolo para se proteger. Plantas e animais também teriam problemas. Ervas, flores e árvores receberiam grandes doses de radiação e não seriam capazes de florescer. O gado não poderia mais comer grama e feno. Leite, queijo e iogurte se tornariam escassos. As plantas teriam problemas para produzir oxigênio. O campo magnético não apenas nos protege, mas também protege a nossa atmosfera. Um núcleo congelado e a ausência de um escudo magnético significam que o vento solar destruiria a atmosfera em algumas centenas de anos. As condições na Terra mudariam completamente. A humanidade não se aventuraria mais fora dos domos protetores com suas atmosferas artificiais. Dentro, não teríamos apenas nossas cidades, mas também os últimos pedaços sobreviventes da natureza. Nossas árvores, lagos, grama, prados e flores. Tudo o que restasse fora das cúpulas se transformaria em um deserto escaldante. Isso é o que aconteceu com Marte. O planeta vermelho não tem mares, oceanos e lagos. Alguns cientistas acreditam que ele está completamente seco porque seu campo magnético desapareceu. Sem proteção, Marte perdeu a maior parte da sua atmosfera e o vento do Sol varreu todas as águas da superfície. Mas claro, esta é apenas uma das muitas teorias. Isso teria ocorrido bilhões de anos atrás e ninguém pode dizer exatamente o que aconteceu. Mas não se preocupe, nosso planeta não se transformará em Marte tão cedo. O núcleo da Terra está esfriando muito lentamente. Levará 2 bilhões de anos ou mais antes que esfrie completamente. O que é estranho é que nosso campo magnético pode ser instável mesmo hoje. No hemisfério sul, há um ponto onde o campo magnético é fraco. Este lugar é chamado de Anomalia do Atlântico Sul. Partículas solares carregadas fluem por este ponto, o que pode causar problemas para os satélites em órbita quando passam por ele. Existem alguns outros lugares como este ao redor do mundo, mas, felizmente, eles não nos causam grandes problemas. Ainda bem.